Salve família do Centro Educacional Piaget-Koch. Vamos dar início a uma aula do 9º ano do Ensino Fundamental 2 de Ciências Biológicas. O assunto da vez é a evolução da vida. Na verdade, desde o surgimento da vida, algumas espécies surgiram e outras desapareceram. E outras foram se modificando ao longo de milhares de anos, até chegarem às espécies que conhecemos hoje. Claro que, se você for olhar, o ser humano ele tem degradado muito o meio ambiente. E muitas dessas espécies têm sido dizimadas ou extintas. Mas vamos entender todo esse processo. Quando a gente fala de evolução da vida, a gente vai observar, na verdade, que a fauna, a flora, nossa biosfera, ela é rica, em organismos vivos. Mas, se a gente for observar, dentro da evolução da vida, existem algumas teorias que explicam como isso tudo surgiu. E é justamente isso que vamos dar continuidade aqui nessa aula. Quais são as evidências da evolução da vida? Claro que, se você olhar na natureza, a gente tem aí alguns registros. Por exemplo, os fósseis é um bom registro aí de animais que viveram aí há milhões de anos atrás. Mas, com base na observação disto, a gente vai perceber que vários cientistas aí do século XVIII e XIX propuseram aí uma teoria chamada de transformismo. Ou seja, era um pensamento, na verdade, esse pensamento que recebe o nome na época de transformismo, explicava, na verdade, que todos os seres vivos se modificam ao longo do tempo. É claro que é a partir daí que surge a evolução biológica. Lembrando, na verdade, que a palavra evolução só foi utilizada tempos depois. Eu vou tomar a ousadia de trocar esse termo. Ao invés de evolução biológica, eu vou falar de continuidade biológica ou avanço biológico. Mas, de uma maneira geral, muitos cientistas europeus, que na época era favorável ao transformismo, defendiam que essas espécies mudavam ao longo do tempo e criaram as primeiras teorias que buscavam explicar essa evolução biológica. Quando a gente fala desses teóricos, o primeiro nome que vem à nossa mente é justamente o inglês Charles Darwin. É ele que, na verdade, vai entrar no cenário aí biológico com o termo seleção natural, esse mecanismo, e que dizia que a partir da qual o ambiente que selecionava os melhores indivíduos com características vantajosas que seriam passados de geração em geração. Essa teoria, na verdade, sofreu um embate bastante profundo, até porque é lá na Idade Média, que há um embate gigantesco aí em relação à Igreja Católica. Ela defendia uma outra teoria, mas isso eu vou deixar para que os professores de história possam esclarecer a vocês melhor do que eu. Mas, dando continuidade, dentro dessa teoria tinha uma outra em paralelo, que era o fixismo, muito defendida aí pela igreja. Esse fixismo defendia um pensamento na ideia de que todas as espécies foram criadas por poder divino e são imutáveis ao longo do tempo, permanecendo essencialmente iguais desde o seu surgimento. Quero lembrar, na verdade, que essa é a base de toda a ciência cristã. Não estou aqui para criticar. Na verdade, a gente está entendendo aqui que existem dois parâmetros aí que fundamentam isso. Mas, enquanto que o fixismo era defendido por uma fé, de quem acredita, é óbvio, a ciência ela não dá nada como algo absoluto. A ciência, na verdade, utiliza a hipótese. E uma acaba, na verdade, complementando a outra. Por isso que essas duas ideias foram bastante afíncua ou bastante contundente aí dentro do cenário
previsto aí do século XVIII e XIX. Né? Houve vários questionamentos de ambas as partes. Mas, uma coisa é certa. Se você for observar, dentro da ciência, né, nesse campo, a gente percebe que todos os seres vivos são suscetíveis à adaptação. Essas adaptações são diversas. Inclusive o ser humano está apto a se adaptar a qualquer ambiente. Está aí uma espécie bastante promissora, que é o ser humano. Ele se adapta a qualquer adversidade do meio. E dentro dessa adaptação tem uma área das ciências biológicas que estuda, que é justamente a biologia evolutiva. Então a biologia evolutiva ela vai justamente, de maneira simplificada, determinar quais são essas características ou conjunto de características que é suscetível à adaptação. E a partir daí avalia o aumento das chances de sobrevivência da espécie sobre determinadas condições ambientais, possibilitando aí um maior número de descendentes que podem ser originados. Mas quando a gente fala também de adaptação, a gente vê que a natureza também ela é bastante especialista nesse quesito, né? Eu não vou dizer que em todo o nível populacional, mas na maioria dos grupos de organismos vivos da Terra, eles utilizam o meio de camuflagem para prevalecer no meio em que vivem. Então vamos ver alguns casos aqui. Então observe aqui, eu tenho uma imagem de um lagarto, né, que ele está se camuflando aí nos galhos de uma árvore. Então aqui com o mapa dá para a gente perceber que é esse animal que está aqui, ó. Observe que ele está muito parecido aqui com os galhos da árvore. Um outro exemplo aqui, esse lagarto, né, quase que não dá para perceber ele aqui na árvore, né? Olha a silhueta dele aqui. Então perceba que ele está aqui se camuflando nesse tronco de árvore. Um outro exemplo, essa coruja, perceba que quase é imperceptível também no tronco da árvore. Um outro exemplo, essa aranha, né? Ela está aqui na areia, então a cor dela é muito parecida com a areia. E por fim aqui, temos um camaleão, né? Que ele está aqui, ó, se camuflando em relação a essa mariposa. Então uma coisa que se percebe é que a camuflagem ela serve tanto para se proteger dos predadores, quanto para predar organismos. Então é um meio de sobrevivência. A camuflagem no meio ambiente. Tanto para, como foi dito, né, tanto para a predação, quanto para se preservar do predador. Ok? Porém, a nível populacional, aí é que se tem a partir disso a seleção natural, né? A nível populacional, claro, a maioria dos indivíduos da espécie, não em todas, como já foi dito, mas em sua boa parte, são suscetíveis a se adaptar ao meio. E essa adaptação é o que a gente chama de seleção natural. Na natureza há uma tendência muito maior ao nascimento de indivíduos que são capazes de sobreviver a esse meio. E essas características são passadas aos seus descendentes. Por isso que dentro do cenário mundial, né, do aquecimento global e das mudanças climáticas que estamos vendo aí permear o mundo, só os mais adaptados sobreviverão para as futuras gerações. Então os que tiverem melhor adaptado, esse sim vai continuar perpetuando as espécies. E os outros terão que se adaptar a essas novas mudanças. Mas claro que isso não é de uma hora para outra. Isso na verdade leva, de certa forma, um tempo para que se possa acontecer. Então, por exemplo, temos aqui, né, uma savana africana, observe, uma série de animais aí adaptados, mas como eu disse a vocês, em relação às mudanças climáticas, muitos estão sofrendo. Então, é comum a gente ver aí animais perecendo, né? E aqui é um exemplo de um leão faminto, né? Onde a escassez de alimentos se torna cada vez maior.
E aqui no caso o urso polar, né, com relação ao aquecimento global, né, o degelo aí das calotas polares, eles têm sofrido muito em termos de adaptação. Então tá aí algo que precisa, né, vocês como estudantes, né, necessário ingressar nessa área de biologia aí para propor aí futuramente ações que visem conscientizar a humanidade da preservação ambiental, para que as futuras gerações possam pelo menos ter conhecimento desses animais que vivem atualmente. Registro fóssil também é algo que está relacionado à evolução. Eles são estudados, na verdade, pelos arqueólogos, né? Porque dentro da evolução das espécies na Terra, os processos evolutivos sempre foram estudados através de registros fósseis, principalmente aqueles já extintos há milhões de anos, milhões de anos atrás. Então, os fósseis nada mais é do que registro de seres vivos, tais como pedaços de corpos, os rastros ou pegadas, que já existiram e foram preservados em diferentes instâncias, né, de materiais, como amostra de solo, gelo, resina, entre outros aí, que é do campo dos arqueólogos. E esses registros normalmente são encontrados em rochas, né? A maioria deles são encontrados em rochas sedimentares, em um processo chamado diagênese da rocha, que nada mais é do que uma série de processos químicos e físicos sofridos pelos sedimentos, desde a sua composição até a sua consolidação. E é através dessa diagênese que os arqueólogos têm aí a oportunidade, durante as suas escavações e descobertas, se apropriar dessa riqueza aí, para explicar aí um mundo quase que desconhecido. No entanto, dentro desse registro fóssil, você tem aí as assembleias fossilíferas, né? Dentro da evolução do reino animalia, por exemplo, existem duas dessas assembleias, né, que são locais onde estão inseridos esses registros. Uma dessas assembleias é a biota de Ediacara. Essa biota, na verdade, é riquíssima para explicar um grupo de seres, né, que viveram pré-historicamente. E a outra é a biota de Burgschau, né, que também tem aí uma gama de animais pré-históricos que são estudados. Não só animais, vegetais também, né? Claro que a gente está falando da biota animalia, mas aí também dentro do reino animalia, corrigindo aí, mas dentro dessa biota você não encontra só no reino animal, encontra de outras classes aí também. Mas tá aí algo que aguça aí a curiosidade de vocês, né? Futuros estudantes que se interessarem em biologia pode justamente aí fazer uma especialização em arqueologia e ter a oportunidade de estudar esse campo riquíssimo e fascinador, né, que dá um fascínio muito grande, que é justamente os fósseis. Vamos dar continuidade à ancestralidade e parentesco. As espécies assim originadas, elas guardam aí uma série de vestígios de sua ancestralidade, a sua origem, né? A partir daí é possível comparar, né? Principalmente os arqueólogos, quando descobrem aí um fóssil, ele precisa classificar isso. Então é necessário que ele coloque em grupos, famílias, espécies, gênero, né? Classificação de Linneu. Mas antes disso é preciso também eles entenderem aí quais são os vestígios, né, para essa classificação. Então, dentro desses vestígios, o que a gente vai entender aí? Que algumas estruturas dos organismos, né, alguns sistemas, órgãos, podem justamente dar indicativo dessa ancestralidade. Nos casos aí, nós temos dois grupos, né, os que são órgãos homólogos, homo do grego igual, ou isólogo, né,
também iso, também igual, né? Mas o termo mais coerente é órgãos homólogos mesmo, homo igual. Então, nesse caso aí, dentro desses órgãos homólogos, você tem aí a divergência adaptativa. Divergir, né, essa palavra aí, significa sair de um ponto para várias etapas, ou sair de um ponto único, abrindo um leque aí. Então, nesses casos, esses órgãos homólogos eles vão exercer diferentes funções. Por isso que é uma divergência adaptativa. Então, observe aí a questão dos membros, né? Temos aí um membro da baleia, da rã, do cavalo, leão, homem, ave, né? Esses membros têm um papel importantíssimo que é a locomoção, mas há uma divergência adaptativa para isso. Por exemplo, no caso da baleia, ela vai usar o ambiente aquático. A rã também ela pode usar os dois, tanto o ambiente aquático quanto o ambiente terrestre, né, em sua ciclo de vida. O leão, ciclo terrestre, o homem no ciclo terrestre. Já a ave ela vai usar o ciclo terrestre e aéreo também, né? E em alguns casos até o aquático, né? Então observe aí que nesse caso esses órgãos homólogos vai explicar que cada espécie no decorrer do tempo é selecionada a seu modo de vida, incorporando aí suas características adaptativas distintas entre espécies que compartilham o mesmo ancestral comum e exclusivo, claro, né? Com o tempo, esses órgãos que teve a mesma origem ancestral, ela vai dar continuidade para executar funções distintas. Por isso que são chamados órgãos homólogos, né? São órgãos, como já foi dito, iguais, né? Dentro de uma função. Mas em contrapartida a isso, eu tenho aí órgãos análogos. E esses órgãos análogos, ou seja, que têm a mesma função, mas a origem embrionária é completamente diferente. E aí, dentro desses órgãos análogos, é que vai ocorrer a convergência adaptativa. Ou seja, eles não vão refletir relações diretas de sua ancestralidade. E essas características vão favorecer a sobrevivência em ambientes semelhantes, correlacionada à adaptação ao ambiente. Então, observe aqui no caso do voo, né? Vários animais têm a capacidade de voar. Temos aqui 3 grupos, né? O morcego, a ave e o inseto. Observe que em relação à asa do morcego e à asa da ave, assim também a ave do morcego, a asa do morcego e a asa da ave, há uma homologia, né? Somente que essas asas são formadas por ossos, né? Sistema ósseo. Mas há uma analogia aí em relação à asa do inseto. A asa do inseto não é formada por ossos, é formada por material quitinoso, a quitina. Até porque eles apresentam um exoesqueleto, enquanto que os mamíferos, no caso, um endoesqueleto, um esqueleto dentro do corpo. Mas tanto a asa do morcego como a asa da ave e a asa do inseto, o objetivo é voar, mas dentro da sua estrutura biológica é totalmente diferente. Então, por isso que dentro aí da característica embrionária é totalmente diferente. Por isso que são órgãos análogos. E dentro disso é que vai formar essa convergência adaptativa. Ou seja, converge para o mesmo meio, que é o quê? O voo. Então, vamos esclarecer isso aqui, que eu creio que é o ponto-chave. Então, a divergência adaptativa é o órgão é locomoção, mas diverge porque é utilizado para vários meios de locomoção. Aquático, aéreo, terrestre. Então, por isso que é uma divergência adaptativa. Mas observe que os órgãos são homólogos. Observe, nesse caso aqui, a homologia está no fato de ser um endoesqueleto. Todos esses esqueletos são ósseos. Então, por isso, órgãos homólogos. Já no outro caso, os órgãos análogos, primeiro que sua composição não é igual. Então já começa por aí.
Então, por isso que é uma convergência adaptativa. Todos convergem para um único fim, no caso, voar. Mas esses órgãos são parecidos, mas não são iguais. Principalmente se eu for comparar a asa do morcego com a asa do inseto, né? Totalmente diferente aí em relação ao seu tipo de esqueleto, né? Enquanto que a asa do morcego e a asa da ave, um endoesqueleto, a asa do inseto é quase uma película, né? Bem fina. Então por isso é que existe essa diferença. Então eu creio que aí já deu para ter uma melhor compreensão das duas diferenças, ok? Então é isso aí, né? Vamos continuar aqui falando das estruturas vestigiais, que é outra característica da ancestralidade, né? Que são as estruturas vestigiais. Mas o que eu vou entender como essas estruturas vestigiais? As estruturas vestigiais são vestígios que nos mostram que todos os seres vivos surgiram aí, dentro do conceito de ciência, de um único ancestral comum. Observe um caso dele, que é o apêndice vermiforme, né? Esse é um órgão reduzido nos seres humanos, mas em carnívoros também tem sua redução. No entanto, bem desenvolvido e com uma grande funcionalidade aí nos herbívoros. Por exemplo, cavalo, vacas, coelhos, animais que se alimentam do produtor, no caso vegetal. No caso deles, o apêndice vermiforme é muito importante no processo de digestão celular, porque é nessa estrutura que se encontra aí os micro-organismos que vivem nesse órgão, né? Que são os micro-organismos que vão degradar a celulose. Lembrar que essa celulose é algo indigesto para esses animais. Se esses animais não tiverem aí esses micro-organismos para fazer esse processo, eles acabam morrendo de desnutrição, uma vez que seus organismos não conseguem degradar a celulose. E quem vai fazer isso justamente são esses micro-organismos. Bactérias, protozoários que têm esse papel. Mas no ser humano, por exemplo, há estudos aí relacionados a esse órgão, a função imunitária. E há outros cientistas que acreditam que esse órgão não tem função aparente, mas que o seu ancestral, sim, ele tinha função. Então, no caso do ser humano, essa função acabou sendo quase que anulada, né? Nós não digerimos a celulose, né? E também não temos bactérias que façam isso no nosso organismo. Então acaba esse órgão, na verdade, ficando sem atividade aí específica. Então isso é um bom exemplo dessas estruturas vestigiais. Outra coisa, eu não tenho aqui no caso, mas até posso mostrar aqui. Vou pegar a internet aqui para mostrar. Embriologia, né? Se a gente for observar dentro da embriologia, a gente percebe aqui que todos os embriões, embriologia dos mamíferos, vou botar aqui, são parecidos. Então vou abrir aqui uma imagem para a gente enxergar isso. Vou botar com uma imagem aqui, porque aí fica melhor para vocês terem uma ideia disso. Embriologia dos mamíferos. Aqui, essa imagem que eu queria. Vou dar uma copiada nela aqui e a gente vai colocar ela aqui no slide. Vou abrir um slide aqui para que a gente possa colocar aqui para a gente poder entender isso. Não, fazendo aqui um momentinho, né? Isso ao vivo aqui, né? E a cores. Então vou voltar aqui para pegar essa imagem para a gente entender aqui essas estruturas vestigiais. Não foi, né? Pera aí que eu vou pegar uma outra aqui. Isso sempre acontece. Vou pegar uma imagem aqui. Acho melhor salvar ela. Vou salvar ela aqui e resgatar ela aqui pra gente melhor entender. A internet é um pouquinho lenta, mas dá pra salvar aqui. Pronto, salvei. Vamos
pegar essa imagem e vamos levar ali para o slide para a gente entender aqui um outro exemplo desse conteúdo. Vamos abrir aqui um pouquinho a imagem. Aqui já dá para ver. Só vou tirar só esse apêndice vermiforme aqui. E aliás, já tem um campo da biologia que vai explicar isso, a embriologia. A imagem não está muito boa, mas dá para entender aqui, ó. Observe, na verdade, que todos os embriões, tanto humano quanto dos outros mamíferos, eles têm uma cauda. Até porque dentro do tecido embrionário eu tenho aí o cordão notocordial, que é o cordão que forma aí a coluna vertebral. Então perceba que todos eles aqui, ó, apresentam aqui justamente uma cauda, que ao longo desse desenvolvimento, né, então aqui em cima está até melhor para evidenciar. Então aqui é do peixe, né, o tubarão, aqui é de uma salamandra, aqui é de um lagarto, mas dá para ver ele aqui, um gambá, um macaco, e aqui no caso o homem. Então todos eles aí apresentam justamente essa cauda, mas ao longo do desenvolvimento embrionário essa cauda em algumas espécies começam a desaparecer, no caso a espécie humana. Então a tendência dessa cauda é atrofiar, desaparecer. Então isso também é um bom exemplo de estrutura vestigial. É bem provável que um ancestral comum a todas essas espécies, baseado na ciência, tinha cauda, mas que durante o processo evolutivo elas foram que aí desaparecendo, né, para algumas espécies. Então isso também é uma outra explicação aí, né, que ajuda muito a entender a questão das estruturas vestigiais, né, dentro da espécie humana. É preciso também analisar isso com muito cuidado, né, para não concluir que essas estruturas perderam a sua função por influência direta do meio. Não, existem vários fatores aí para isso, né? Então muito cuidado aí, porque algumas houve a necessidade do meio, outras não. Outras é a própria evolução da espécie que fez com que ela tivesse uma potencialidade ou uma inatividade, ok? Então é isso, né? Agradeço aí, né, a atenção de vocês e bons estudos aí. Fica aí o meu canal no YouTube, né, Químico Man, né, para vocês acessarem lá. Eu sempre coloco alguns vídeos, então também aí eu estou divulgando aí o meu canal, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço.